Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma videoaula, pessoal. Vamos continuar o nosso conteúdo de conjuntos numéricos. Vamos retomar aqui os conjuntos numéricos que nós estudamos desde as séries iniciais, tá, galera? Vamos começar aqui pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, pessoal, é representado por este símbolo, tá? Isso aqui é o símbolo do conjunto dos números naturais. Então, quem são os números naturais? Os números naturais são aqueles primeiros números que nós conhecemos, né? O 0, o 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Vai até o infinito, o nosso conjunto dos números naturais. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, que é representado por este símbolo, tá? Que é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números inteiros são os números negativos e também os números naturais, tá? Então, nós temos aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Aqui nós percebemos que os números naturais estão contidos aqui nos números inteiros. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais, que são representados pelas frações. Então, todo número que você consegue escrevê-lo na forma de fração é chamado de número racional. Mas quais são esses números, pessoal? Vamos ver aqui cada um deles, tá? Olha só, todo número natural você consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, se eu pensar aqui em qualquer número, por exemplo, o número 6, por exemplo, o número 6. Eu consigo escrever esse 6 na forma de fração. Porque se eu pegar aqui, escrever a fração 54 sobre 9, quando eu vou dividir 54 por 9, eu vou ter 6, tá bom? Outros números que podemos escrever em forma de fração são todos os números inteiros. Tá? Qualquer número inteiro que eu pensar, eu consigo escrever esse número na forma de fração. Por exemplo, se eu pensar aqui no número menos 4. Esse menos 4, eu consigo escrevê-lo na forma de uma fração. Então, menos 4 pode ser menos 20 sobre 5. Quando eu for dividir menos 20 por 5, eu vou ter como resultado menos 4. Também nós podemos escrever na forma de fração todos os números decimais exatos. Por exemplo, o decimal 0,5 é representado pela fração 1 meio. Tá? Quando eu for dividir 1 dividido por 2, eu vou ter 0,5. Outros números que também podemos escrever na forma de fração são os números decimais infinitos periódicos, que nós chamamos de dízimas periódicas. Então, por exemplo, se eu pensar aqui na dízima 0,77777 infinitamente, eu posso escrever essa dízima na forma de uma fração, tá? Primeiramente, vamos retomar o que é dízima, né, pessoal? Uma dízima periódica é quando eu tenho, após a vírgula, um valor que se repete infinitamente, tá? Nesse caso aqui, o valor que vai se repetir infinitamente é o 7, que é chamado de período, tá? A parte que se repete é chamada de período. Então, esse número decimal, essa dízima periódica, ela pode ser representada pela fração 7 nonos, tá? Um outro tipo de dízima periódica são as dízimas periódicas compostas, tá? Por exemplo, se eu escrever aqui o número 0,4166666 infinito, tá? Por que isso aqui é uma dízima periódica composta? Porque após a vírgula, além da parte que está se repetindo aqui, que é o 6, que é chamado de período, eu vou ter uma parte que não se repete, que é o 41, tá? Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. Então, essa dízima periódica composta aqui, escrita na forma de fração, vai ser igual a 5 dozeavos, tá? Quando eu dividir 5 por 12, eu vou ter o resultado 0,4166666. Nós vamos ter também o conjunto dos números irracionais,
que é representado por todas as dízimas não periódicas, ou seja, todo número que eu não consigo escrever na forma de fração é chamado de número irracional. Então vamos ver aqui quais são esses números. Então nós vamos ter aqui as dízimas não periódicas, né, pessoal? Por exemplo, o número 0, 1, 4, 9, 2, 4, 5, 7, infinito. Perceba que após a vírgula nós não vamos ter uma parte que fica se repetindo infinitamente. Então isso é chamado de dízima não periódica. Vamos ver aqui outro exemplo. Por exemplo, o número 3,17403852 infinito. Isso aqui também é uma dízima não periódica, porque após a vírgula nós não temos um valor que se repete infinitamente. Os números irracionais também são representados pelas raízes não exatas, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 10. Por exemplo, todas essas raízes, elas não são exatas. Então, todas as raízes que não são exatas também são números irracionais. Um número irracional bem famoso é o número irracional π, que vale aproximadamente 3,141592 infinito. E por último, nós vamos ter o conjunto dos números reais, que é representado por este símbolo, tá, pessoal? Quem são os números reais? Os números reais é a junção, é a união dos números racionais com os números irracionais. Ou seja, todos os números que nós vimos nos conjuntos agora há pouco são chamados de números reais. Nós podemos representar os números reais através de um diagrama chamado diagrama de Venn. Então, nós vamos ter aqui no nosso diagrama de Venn, por exemplo, vamos ver aqui os números naturais, vamos ter os números inteiros. Perceba aqui que os números inteiros, eles contêm os números naturais. Vamos ter também os números racionais. Perceba que os números racionais contêm os números inteiros e também contêm os números naturais. Vamos ter também os números irracionais, que é um conjunto separado do conjunto dos números racionais, tá? E por último, nós vamos ter o conjunto dos números reais, que é o conjunto que vai englobar, pessoal, todos esses outros conjuntos que nós vimos agora há pouco, tá? Nós vamos ter aqui o conjunto dos números reais, tá bom? Então, nós chegamos ao final, pessoal, da nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado a todos vocês, tá? Se você gostou, curta nosso vídeo, compartilhe, comente. Qualquer dúvida, pode postar aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ajuda na divulgação, tá, galera? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!